Bloco 81. China, Energia e Indústria. Aula 1. Produção de carros elétricos e baterias de lítio. 1. Liderança mundial em energias limpas. Vamos falar agora de um tema muito importante que conecta tecnologia, economia e meio ambiente. Estou falando da produção de carros elétricos e baterias de lítio e o papel de destaque da China nesse cenário. Primeiro ponto: a China é líder mundial nesse setor. Isso significa que, hoje, ela produz mais veículos elétricos e baterias de lítio do que qualquer outro país no mundo. Empresas como a BYD e a NIO são exemplos desse avanço. E por que isso é tão importante? Bom, essas baterias são essenciais para a chamada transição energética, ou seja, a mudança do uso de combustíveis fósseis para fontes mais limpas. E aí está a conexão. Carros elétricos não emitem poluentes como os carros tradicionais. Então, mais produção significa menos emissão de gases de efeito estufa. Outro ponto relevante: a China não está só fabricando. Ela investe pesado em pesquisa e tecnologia, criando baterias mais eficientes, com maior autonomia e durabilidade. Isso dá a ela uma vantagem competitiva enorme frente a Estados Unidos, Europa e Japão. E tem mais: ao controlar boa parte da produção de baterias e a extração de minerais estratégicos, como o lítio, a China ganha peso geopolítico. Isso quer dizer que ela passa a ter mais influência sobre a economia global e sobre o futuro das energias limpas. Então, resumindo, essa liderança não é só sobre carros. É sobre tecnologia, sustentabilidade e estratégia internacional. E entender esse processo é essencial para compreender a posição atual e futura da China no mundo. Aula 2. Programa Espacial Chinês, Sondas Lunares, Estação Espacial, Tiangong. Agora vamos falar sobre um tema muito interessante: o Programa Espacial Chinês. A China tem investido pesado para se tornar uma potência espacial. E não é à toa, porque isso mostra não só avanço tecnológico, mas também força política no cenário global. Um dos marcos dessa trajetória foram as sondas lunares, especialmente a Chang'e 4, que em 2019 conseguiu algo histórico: pousar no lado oculto da Lua, algo que nenhum outro país tinha feito antes. Isso abriu novas possibilidades para a exploração lunar. Pouco tempo depois, em 2020, a Chang'e 5 voltou com amostras de solo lunar, trazendo informações valiosas sobre a origem da Lua e da Terra. E não para por aí, a China também está construindo a sua própria estação espacial, chamada Tiangong, ou Palácio Celestial. Ela começou a ser montada em 2021 e é totalmente modular, ou seja, construída em partes. O objetivo? Criar um laboratório em órbita para experiências científicas e para a própria presença humana no espaço. O mais importante é perceber que tudo isso não é só ciência, é estratégia. Com esses avanços, a China mostra que está no caminho para disputar com a Rússia o protagonismo na corrida espacial. Então, quando falamos de programa espacial chinês, estamos falando de tecnologia, geopolítica e também de um grande passo para o futuro da exploração humana. Aula 3. Maior poluidora do mundo. Emissão de coal, mas também líder em energias renováveis. Vamos falar agora de um tema muito importante quando pensamos na China e no nosso planeta: poluição e energias renováveis. Você sabia que a China é a maior emissora de coal do mundo? Isso acontece porque ela ainda depende muito da queima de carvão,
petróleo e gás para sustentar sua enorme indústria e seu consumo energético. Isso faz dela uma das grandes responsáveis pelo aquecimento global. E é pausa. Mas aqui vem algo interessante. Ao mesmo tempo, a China também é líder mundial em energias renováveis. Ela tem a maior capacidade instalada de energia solar e eólica no planeta. Isso significa que está investindo pesado em painéis solares, turbinas eólicas e também em carros elétricos. Então, existe um contraste muito importante. Apesar de poluir bastante, a China também tenta avançar em soluções verdes. É um exemplo claro de um país tentando conciliar crescimento econômico com responsabilidade ambiental. Esse tema aparece muito em provas como o Enem e concursos, principalmente ligado a assuntos como mudanças climáticas, transição energética e desenvolvimento sustentável. Então é importante guardar bem esse exemplo da China como um estudo de caso. Aula 4. Nova Rota da Seda, Belt and Road Initiative. Rede de transportes e comércio global. Nessa aula a gente vai falar sobre um tema muito importante, a Nova Rota da Seda, ou como é chamada em inglês, a Belt and Road Initiative. Esse é um grande projeto lançado pela China lá em 2013, e o objetivo principal é simples, mas ambicioso: criar uma rede global de transporte e comércio. Imagina uma teia gigante que conecta países da Ásia, Europa, África e até América Latina. É mais ou menos isso que a China está tentando construir. E como isso funciona? Bom, envolve investimento em infraestrutura, portos, ferrovias, rodovias, aeroportos e até parques industriais. Tudo para facilitar o fluxo de mercadorias e conectar melhor diferentes regiões do mundo. Agora, por que a China faz isso? Aqui entra a estratégia geopolítica. Primeiro, é uma maneira de expandir sua influência econômica e política. Segundo, ajuda a garantir rotas seguras para exportação e importação. E terceiro, fortalece o papel do yuan, a moeda chinesa, no cenário financeiro global. Mas claro, tudo isso também gera debates. De um lado, muitos países parceiros ganham infraestrutura e mais comércio. Do outro, existem riscos, como o endividamento excessivo desses países e uma maior dependência econômica da China. Além disso, há também a questão geopolítica. Quanto mais a China investe nessas rotas, maior é sua influência global. Para deixar mais claro, pense em exemplos reais: ferrovias ligando a China à Europa, como a rota Chengdu-Milão, ou portos estratégicos em lugares como Paquistão, Grécia e Djibouti. São pontos-chave dessa estratégia. Resumindo, a nova Rota da Seda não é só um projeto de infraestrutura, é uma estratégia poderosa para conectar o mundo, ampliar o comércio e reforçar o protagonismo da China no cenário global.